Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou a Bárbara Batista, jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Betim região. Na live de hoje, vamos falar sobre as negociações em andamento. E para tratar sobre esse assunto, eu convido o presidente do sindicato, Alex Custódio. Bom dia, Alex. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos e todas que nos acompanham semanalmente aqui na live dos metalúrgicos. Bom, ao longo dos últimos dias, Alex, nós estamos acompanhando aí os desdobramentos, né, das negociações com a Texit. O que você já poderia detalhar para a gente sobre essas negociações com a empresa? Bom, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, iniciamos as negociações com a Texit no último dia 28 de maio. Foi uma reunião onde precisou da gente ser extremamente firmes, né, no nosso posicionamento, porque a empresa usou todo o tempo da reunião só para fazer a apresentação de mercado, levando em consideração cenários que não eram real da Texid. Após essa primeira reunião do dia 28, já aconteceram mais 2 reuniões. O último dia 7 foi quando aconteceu a última reunião. Os trabalhadores e toda a diretoria do sindicato, a gente ficou extremamente surpreso, né? Porque desde a madrugada, quando os trabalhadores e as trabalhadoras chegaram para iniciar a sua jornada, 5 e pouco da madrugada, se depararam com dezenas de viaturas da Polícia Militar. E todo mundo ficou perplexo, né? Sem entender o que estava acontecendo. Dezenas e dezenas de trabalhadores entraram em contato comigo, que sou o presidente do sindicato, né, para saber o que estava acontecendo. Os diretores, que são funcionários da Texid, que estavam chegando também para iniciar a jornada de trabalho, ficaram sem entender, né, o porquê que estava ali aquele aparato policial. Parecia um cenário de guerra, um cenário de confronto explícito, e todos nós ficamos extremamente sem entender o que estava acontecendo. Ficamos extremamente muito chateados, vamos dizer assim, com a situação, porque entendíamos que não era o momento para ter confronto. Não haveria necessidade de confronto. Esperamos, né, obviamente, o decorrer do dia. A reunião seria após o almoço. Iniciamos a reunião fazendo uma pergunta muito simples, né, que todos os trabalhadores e as trabalhadoras queriam saber. E, na oportunidade, o sindicato foi muito direto com os representantes da empresa. E a nossa pergunta foi a seguinte: aconteceu algum assalto aqui dentro da Texid? Algum crime bárbaro aqui dentro da Texid? Os representantes da empresa desconversaram, disseram que não tinha acontecido nada, que poderia ser, né, uma questão de rotina da polícia, etc. Até deram alguns exemplos, né, de pessoas que já foram assaltadas ali na porta da empresa. Em resumo, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, não sabemos, né, qual das 3 empresas que fizeram o chamado para a Polícia Militar de Betim, mas alguém chamou. Estavam lá com um aparato gigantesco, com a tropa de choque, e isso causou nos trabalhadores do piso de fábrica uma enorme indignação. Se a empresa estava com o intuito, né, de amedrontar os trabalhadores ou amedrontar o sindicato, o tiro saiu pela culatra. E a gente deixou bem claro para os representantes da empresa que a gente não tem temor nenhum de policial, porque somos trabalhadores. Todos nós temos a nossa carteira assinada desde 18 anos de idade. Eu assinei minha carteira com 16 anos de idade, e todos os dirigentes sindicais são trabalhadores. Obviamente, todos os trabalhadores, né, da Texid estão ali para trabalhar apenas, não está ali para cometer crime. E a direção da empresa desconversou. Quando a gente iniciou a negociação propriamente dita, já com um clima bastante desagradável, né, por tudo que aconteceu, não teria como ser diferente. Os diretores do piso de fábrica deram alguns relatos pessoais assim bem impactantes, sabe? Porque nós, trabalhadores de modo geral, não merecemos ser tratados como bandidos.
somos trabalhadores, né? E merecemos todo o respeito possível. Quando iniciou a negociação propriamente dita, as negociações avançaram, mesmo com um clima bastante desagradável, as negociações avançaram. Existe uma proposta já, né, de reajuste da PLR, do valor da PLR, comparando-se com o ano anterior. Com relação às metas, os trabalhadores têm até um pouco de receio quando se trata de metas, mas no ano passado também a negociação tinha metas estipuladas e os trabalhadores conseguiram alcançar. A gente sempre diz que, já que a empresa vê a necessidade de negociar com metas, que essas metas sejam atingíveis, né? No ano passado atingiu, nesse ano a gente não conseguiu consensuar ainda, né, as metas, mas já está bem avançado. Na última reunião, no dia 7, também deixamos claro para a direção da empresa a nossa intenção de já antecipar as negociações do acordo coletivo database, assim como já fizemos em outras empresas, né? Mais da metade da nossa base já tem a PLR definida e também já tem o acordo coletivo database definido. E o acordo coletivo database tem reajuste salarial, tem um abono, tem a renovação de todas as cláusulas, né, que são melhores do que aquilo que é previsto em lei. Deixamos bem claro para a direção da empresa essa nossa intenção. A direção da empresa entendeu que é importante, sim, negociar nesse viés, nesse formato, e ficou agendado uma próxima reunião com a direção da Texid para o dia de hoje, a partir das 13 horas. Então, hoje, a partir das 13 horas, estaremos tratando, né, de todos esses temas de forma conjunta, e caso chegar em um consenso na mesa de negociação, nós iremos chamar todos os trabalhadores e as trabalhadoras para votarem, né, através de uma assembleia virtual, igual a gente sempre faz, igual a gente fez para os trabalhadores, né, no ano de 2020. Então, os trabalhadores acompanhar, né, o sindicato nas redes sociais. Hoje, após a reunião com a Texid, eu farei novamente, né, um vídeo explicando o desfecho da reunião e, obviamente, depois que a gente fizer o vídeo, vai colocar nas redes sociais. É de suma importância que os trabalhadores e as trabalhadoras, né, acompanhem, né, o desfecho da reunião de hoje. Perfeito, Alex. E a expectativa é que não haja esse batalhão da polícia na porta da empresa, né? Bom, outra empresa que também já deu início às negociações foi a Magna. Em que pé que está a conversa com essa empresa? Bom, com relação à Magna, já aconteceram 2 rodadas de negociações. Hoje, nesse exato momento, está acontecendo a 3ª rodada de negociação. A reunião iniciou-se às 10 horas, agora são 11h09. Faltando alguns segundinhos para iniciar a nossa live, o Carlão, que é funcionário da Magna e é diretor do sindicato, veio aqui na minha sala dizer que, infelizmente, a Magna está irredutível, trouxe para essa reunião a mesma proposta que já estava na reunião passada. A gente vê que é mais um ano a representação da Magna tenta afrontar os trabalhadores. É importante a gente relembrar aqui que no ano passado foi preciso tirar 2 estados de greve lá. Um para a PLR e outro para o acordo coletivo da database. Eu falo isso porque os trabalhadores da Magna, os trabalhadores e as trabalhadoras, são referências da nossa base. São trabalhadores que valorizam a sua mão de obra. Entende que, em certo momento, eles precisam se posicionar. Então, pela informação que a gente tem nesse exato momento, será necessário os trabalhadores se posicionarem novamente, porque os representantes da empresa continuam, né, não cedendo aquilo que os trabalhadores entendem ser razoável para todos eles. Então, a informação que a gente tem é essa. A reunião continua, né? Pode ser que até o final da reunião tenha acontecido algum movimento diferente, mas até o início dessa live, a informação que a gente tinha que a representação da empresa estava irredutível com relação à proposta que a mesma deixou na última reunião. E nós, obviamente, né, esperamos que os representantes da empresa entendam, né, aquilo que é o anseio dos trabalhadores e, obviamente, aceitem, né, aquela proposta que a gente entende que é razoável para todos os trabalhadores e as trabalhadoras. Perfeito, Alex. E sobre a NEMAC, o que já é possível afirmar em relação às negociações da PLR?
A Nemak é uma empresa colada com a Texige. Aconteceu ontem a primeira rodada de negociação da PLR do ano de 2021. Também foi preciso, né, tratar sobre o aparato policial que estava na frente das três empresas, que é a Texige, Nemak e Tecfor. Os representantes da Nemak também negaram, né? Não, a gente não tem nada a ver com isso, não estou sabendo de nada. E o pessoal que é do interior, Bárbara, conhece um ditado, sabe, que diz o seguinte: filho feio não tem pai. E a gente teve até que usar isso na mesa de negociação, porque, na verdade, por ter três empresas, uma vai empurrar para a outra sempre, né? E o representante da empresa falou que nem tinha motivos para isso e tal. Eu entendo também que não teria motivos para tal coisa, mas um funcionário da Nemak fez uma brincadeira de muito mau gosto com o dirigente sindical, que é funcionário da Nemak. E, obviamente, eu repudiei esse tipo de brincadeira. É um funcionário que é patrimonial da Nemak e que entendemos, né, ser uma pessoa bem próximo da boçalidade. Então, é uma pessoa que a gente não tem que ter contato com ele e ele não tem que ter esse tipo de brincadeira com o dirigente sindical. Deixei bem claro o nosso posicionamento com relação a isso. O representante da Nemak pediu desculpa pela brincadeira de mau gosto que foi feita, né, por um dos seus funcionários, e entramos na negociação propriamente dita. E como nos anos anteriores, o nosso maior desafio em uma negociação com os representantes da Nemak é conseguir ajustar as metas. Os relatos que eu tenho, que já são quase 10 anos de negociações, e que os trabalhadores não conseguem nunca atingir as metas que são estipuladas. No ano passado, creio que os trabalhadores e as trabalhadoras recordam, a gente conseguiu melhorar um pouco as metas. E nesse ano, a primeira coisa que a gente falou com os representantes da empresa é a necessidade de nós negociarmos metas atingíveis. A gente não pode fazer um acordo fake. A gente tem que negociar aquilo que realmente os trabalhadores irão alcançar para que eles possam receber a primeira e a segunda parcela da sua PLR. E, obviamente, eles trabalharão de forma muito mais satisfeita, né? Ficarão muito mais tranquilos, né? Durante todo o ano dentro da empresa. O representante da empresa já trouxe um pacote, né? Um pacote de proposta. Falo pacote porque já estavam estipuladas todas as metas e também já estava estipulado o valor econômico, né? O valor da PLR que eles estavam propondo para esse ano de 2021. Para ser sincero para todos vocês que estão nos acompanhando, eu fiquei até perplexo com a proposta da empresa, porque desde o início da reunião, os representantes da empresa diziam, né, que a gente precisaria avançar, melhorar mais as metas, assim como a gente vem argumentando, porém que o que estava no papel eram metas piores de ser alcançadas do que as metas do ano de 2020. Foi no momento que nós, da comissão, eu, como presidente, o vice-presidente do sindicato e o Duval, que é o funcionário da Nemak, dissemos para a empresa o seguinte: vocês não querem negociar. Isso é uma afronta à comissão e, para além disso, é uma afronta aos trabalhadores. Então, a gente foi muito claro com os representantes da empresa, além de proporem metas piores do que as metas do ano de 2020, propuseram um valor muitíssimo inferior ao valor que foi pago no ano de 2020. A gente deixou claro, se for por esse viés, vocês simplesmente estão dizendo para a gente que não quer negociar a PLR. O representante da empresa sondou conosco, né, qual seria a proposta que a gente entendia que fosse razoável. A gente foi muito claro com relação às metas, entendemos que as metas que seriam razoáveis de estar no papel, as metas que os trabalhadores atingiram no ano anterior. Isso sim é uma meta atingível. Também fizemos uma proposta econômica, obviamente com reajuste, levando em consideração as PLRs que a gente já fechou até o presente momento, fizemos uma média e deixamos a proposta para eles, e ficou agendado uma próxima rodada de negociação para a próxima segunda-feira, na parte da tarde. E, sinceramente, esperamos que na próxima segunda-feira a gente consiga, né, avançar aí com essa negociação da PLR do ano de 2021 para os trabalhadores da Nemak. Perfeito, Alex. Já existe algum posicionamento em relação às empresas Sila e Escosoderi?
Bom, com relação à Esco-Soldering, aconteceram duas rodadas de negociações, não foi possível haver consenso na mesa de negociação, né? Então, a gente está aguardando aí a empresa agendar uma nova reunião para que a gente dê continuidade às negociações. Com relação à Sila, a informação que eu tenho é que já avançou nas negociações da PLR, mas já deixamos claro a nossa intenção, né, de também já antecipar as negociações do acordo coletivo da Tabase, volto a dizer, com reajuste salarial, abono, em resumo, com nenhum direito a menos, né? Então, nosso intuito é negociar por esse viés. Aparentemente, houve uma aceitação por parte do representante da empresa. Então, nos próximos dias, a gente irá reunir novamente com a empresa e, no momento oportuno, levaremos, né, para a apreciação dos trabalhadores e das trabalhadoras um conjunto de propostas. Perfeito, Alex. E ainda falando sobre essas empresas, né, que estão com a negociação em andamento com a direção do sindicato, pergunto para você sobre a Brembo. Nós temos novidades em relação a essa empresa? A Brembo é um fato um tanto quanto estranho, Bárbara. Por quê? Recordo que o representante da empresa entrou em contato com o nosso secretário-geral dizendo o seguinte: a Brembo quer ser a primeira empresa a fechar acordo, depois da montadora. E aconteceram 3 rodadas de negociações, não foi possível haver consenso na mesa, porque a Brembo está propondo uma PLR muito inferior da que foi paga no ano passado e está irredutível com esse posicionamento. E todos os trabalhadores e as trabalhadoras sabem que a Brembo tem sim totais condições de pagar uma PLR com um reajuste bastante relevante. E o representante da empresa simplesmente desapareceu. Hoje, dialogando aqui com parte da minha diretoria, eu falei da necessidade, né, de irmos lá na portaria da empresa, conversar com os trabalhadores e as trabalhadoras e tirar um posicionamento. Porque simplesmente a empresa virou as costas para os trabalhadores, virou as costas para o sindicato que os representa e não deu nenhuma satisfação. Os trabalhadores estão querendo saber, e aí? E a PLR que já iniciou as negociações? A que pé que está? Simplesmente a empresa insiste em querer pagar um valor inferior ao valor de 2020 e todos os cenários mostram claramente o ano de 2021 está sendo muito melhor para as empresas do setor automotivo em especial do que o ano de 2020. Então é insano qualquer representante de empresa vir aqui negociar com o sindicato e propor um valor inferior ao do ano passado. Isso é fora de cogitação. Então, a gente já dialogou aqui, em breve estaremos dialogando com o conjunto dos trabalhadores e as trabalhadoras da Brembo para tomarmos o encaminhamento devido. Ok, Alex, muito obrigada. Bom, além dessas empresas citadas, né, as que estão com a negociação em andamento com a diretoria do sindicato, eu pergunto para você se há empresas com previsão de início de negociações. E se sim, é possível citar o nome de algumas ou de todas? Sim, tem algumas empresas que nos responderam. É importante a gente deixar bem claro, né, que desde o mês de março que a gente enviou o documento para as empresas que normalmente a gente negocia a PLR, já chamando essas empresas, né, para negociarem a PLR do ano de 2021. Algumas, né, já estão em andamento, outras a gente já fechou e recentemente a gente recebeu aí o retorno de algumas empresas, já agendando, né, a primeira rodada de negociações da PLR do ano de 2021. Vou listar aqui algumas. A Metform é uma empresa que agendou a primeira reunião para quinta-feira, dia 10/6. A Denso Rotantes, também do setor automotivo, já agendou 3 dias de reuniões. Hoje, né, quarta-feira, quinta e sexta, esses 3 dias, as reuniões serão a partir de 17 horas, então já está agendado. Hoje já inicia aí essas negociações. Modelaço agendou a primeira rodada de negociação para sexta-feira, dia 11/6, e a Tecfor, que também é do setor automotivo, agendou a primeira reunião para sexta-feira, dia 11/6, a partir de 14 horas. Então, são essas aqui as empresas que já agendaram a primeira rodada de negociação para tratar da PLR do ano de 2021 e outros, né? Perfeito, Alex. Bom, ainda falando, né, sobre esse assunto de PLR, nós temos recebido muitas perguntas pelas redes sociais e pelo e-mail do sindicato sobre a campanha.
E as pessoas têm perguntado, em específico, sobre as empresas a Etra Betim, Site Towers e Metal Cider. O que é possível informar a esses trabalhadores e trabalhadoras? Bom, com relação a essas três empresas, eu acho importante a gente deixar claro, né, como eu falei na minha fala anterior, a gente já fez o nosso papel, que é enviar o documento chamando a empresa para iniciar as negociações. A Site Tower foi uma empresa, uma das últimas que a gente enviou o ofício, né, para tratar da PLR. Estamos aguardando a empresa agendar a primeira rodada de negociação. A Metal Cider já tínhamos enviado há mais tempo e até o presente momento a empresa não nos retornou. A gente tem recebido vários feedbacks, né, dos trabalhadores de dentro da Metal Cider e, obviamente, esperamos que nesse ano de 2021 a Metal Cider pague uma PLR para os seus trabalhadores digna, né, de uma empresa que exporta em dólar, exporta em euros. Então, vamos aguardar aí o início das negociações e contamos, né, com a ajuda de todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Metal Cider, porque somente com a unidade dos trabalhadores junto à diretoria nós iremos conseguir mudar a realidade da PLR para os trabalhadores da Metal Cider, que é uma PLR irrisória. Com relação à Etra, a Etra é uma empresa que tem uma planta aqui na nossa base de Betim e tem uma outra planta na base de Belo Horizonte Contagem. Então, um ano o valor é negociado aqui conosco e o outro ano o valor é negociado lá em Belo Horizonte Contagem. E esse ano, esse valor é negociado lá em Belo Horizonte Contagem. Então, a gente está aguardando lá. É um mecanismo, é um método, né, que eu não concordo. É um método que eu já, até no ano passado, explicitei isso para os representantes da Etra. Não concordo com esse mecanismo. E para que a gente possa mudar isso, eu preciso só da concordância dos trabalhadores e as trabalhadoras da Etra Betim. O dia que os trabalhadores entenderem que tem que mudar isso, é só entrar em contato com o sindicato e nós iremos nos posicionar. Mas, volto a dizer, precisamos da ajuda dos trabalhadores e das trabalhadoras para mudar essa realidade. Só depende dos trabalhadores para a gente ajustar isso. Ótimo, Alex. Então, fica a dica aí para o pessoal, né, que nos mandou algumas perguntas em relação à Etra Betim, tem elogiado muito, inclusive, a conduta do sindicato à frente das negociações, nos anos em que o sindicato de Betim assume essas negociações. Fica, então, essa dica aí, que para mudar depende única e exclusivamente da ação deles, né? Bom, por fim, Alex, a última pergunta que eu te faço aqui da demanda, né, que vem chegando aí a partir dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa base, são algumas denúncias que a gente tem recebido sobre a montadora, a Stellantis, a Fiat Betim. Segundo o que chegou para a gente, né, as várias denúncias que chegaram para a gente, está havendo um descumprimento do acordo assinado recentemente. A informação que chegou é que eles não estão respeitando as regras estabelecidas no acordo para selecionar os trabalhadores e trabalhadoras nos turnos fixos. Quais as ações do sindicato em relação a essas denúncias? A primeira ação nossa, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, é notificar a empresa, fazer com que a empresa cumpra aquilo que está no acordo. É importante dizer, né, que a Stellantis, a Fiat Betim, a atual Stellantis, é uma empresa muito grande e que tem um número muito elevado de chefia e muitas das vezes, né, esse descontrole ele existe por falta de conhecimento da própria liderança. As demandas que chegam para a gente, o trabalhador fala, ó, tal setor, o meu líder não tá aceitando a troca. Eu entro em contato com o negociador da empresa e o negociador vai lá e obriga a liderança a cumprir o acordo. É simples. Agora, primeiro eu tenho que agradecer esses trabalhadores que estão entrando em contato conosco para fazer a denúncia. Essa liderança precisa se adequar, precisa se capacitar. Só dando um exemplo aqui, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, a liderança da montadora não sabia explicar nem o que é um abono de férias. As pessoas sabem mal gerenciar a produção, montar carro, não entende nada de acordo. Já passamos claramente para os negociadores a necessidade dessas pessoas que negociam passar para a liderança o que foi negociado, o que está no acordo, porque existe uma distância muito grande entre as pessoas que negociam conosco e essa liderança do piso de fábrica. Como eu disse anteriormente, sabe mal
gerenciar a produção. Então, vou entrar em contato novamente com a direção da empresa e exigir o cumprimento do acordo que foi aprovado por maioria esmagadora dos trabalhadores e as trabalhadoras da Stellantis. Então, quando o trabalhador fizer a denúncia, já fale o setor para a gente tentar, de certa forma, ajudar esses trabalhadores a fazer com que a empresa cumpra o acordo que foi assinado conosco. Alex, vou aproveitar para ressaltar aí o finalzinho da sua fala, e ressaltar, na verdade, o começo e o final da sua fala, né? Quando você conta que, quando você disse que a montadora é uma empresa muito grande, então sempre que forem enviar denúncias, os trabalhadores e trabalhadoras precisam identificar para a gente o setor, para facilitar aqui a nossa apuração e a ação do sindicato. Bom, e com essas informações a gente encerra mais uma live. Eu agradeço ao presidente do sindicato, Alex Custódio. Bom dia. Obrigada, Alex. Obrigado, Bárbara. Agradecer a todos os trabalhadores e as trabalhadoras, dizer que está afunilando as negociações da PLR, já temos a intenção também, né, de já antecipar as negociações do acordo coletivo da Tabase. Entendemos que a realidade dos trabalhadores de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas está muito distante, né, da realidade do restante do país, que está em uma crise sem precedentes. A nossa realidade é diferente, então nós temos que tratar os trabalhadores aqui com aquilo que eles merecem, né? Os trabalhadores de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas merecem ser valorizados na sua plenitude. E agradecer a todos e todas que nos acompanham aí todas as quartas-feiras, através das nossas lives. Continue nos acompanhando através das redes sociais e até a próxima quarta-feira. Forte abraço a todos. Obrigada, Alex. Eu aproveito para agradecer também à diretoria do sindicato, a turma que nos auxilia aqui nos bastidores da live e a todos, né, que nos acompanham aí todas as quartas-feiras. Não deixe de enviar suas perguntas pelas redes sociais ou para o e-mail comunicacão@metalúrgicosdebetim.org.br. Fique por dentro de tudo que está acontecendo no sindicato pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima parte. Tchau.